Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, na terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição, a lição desta semana, falando sobre aqueles momentos difíceis que Cristo estava ali enfrentando, né? O tema da nossa lição aí, dessa semana, está falando sobre traição, negação e consolação, né? Ou seja, situações muito duras, né? Que Cristo enfrentou por amor a nós, né? Para nos garantir o pagamento da nossa dívida, para expiar o nosso pecado, né? Pois bem, hoje, na primeira pergunta de hoje, a pergunta número 5 da lição, nos faz uma pergunta que aparentemente é uma pergunta inocente, aparentemente é uma pergunta muito simples, mas qual a mensagem implícita por trás dela? Que mensagem espiritual profunda tem por trás de aparentes versículos que são muito simples e muitas vezes parece que não quer dizer nada, né? Pois bem, que hora Judas saiu para a sua grande obra? Que hora ele saiu dali, daquele momento em que Cristo fala para ele assim: o que tem que fazer, faze-o depressa. Que hora era aquela que ele saiu para então concluir a sua obra de traição, de vender a Cristo para a liderança religiosa lá de Jerusalém? Que horas? João 13, versículo 30 diz assim: então ele, Judas, tendo recebido o bocado, aquele bocado, que bocado? Aquele bocado que Cristo pegou ali com a sua mão, né? Pegou com a mão o bocado de pão, molhou no vinho, né? No fruto da vide ali, e entregou a Judas, né? Então ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, saiu rápido, porque Cristo falou que tem que fazer, faze depressa, saiu logo. E que hora era aquela? Respondendo a pergunta de forma diretamente. E era noite. Veja, amados, que essa linguagem, o que importa para a gente, se Judas tivesse saído de meio-dia, de 2 da tarde, isso alteraria a traição dele? Isso mudaria de alguma forma a gravidade do seu pecado? Isso diminuiria porventura o seu pecado? Deixaria de ser traição? Ou a traição feita de noite é pior do que a traição feita de dia? Não existe isso. Então nos questionamos por que Deus inspirou através de Cristo o seu profeta João, né, o profeta João, o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Por que ele inspirou a escrever assim? E era noite. Por que ele escreve isso? Que importância tem para a gente isso? Pois bem, nada do que foi escrito nas Escrituras são palavras jogadas de qualquer jeito para preencher um conteúdo, né, para melhorar a retórica do conteúdo, ou para que a linguagem a linguagem da carta, do Evangelho, fique mais atrativo, fique melhor de ler, para que haja uma beleza literária. Nada disso. Tudo que foi escrito aqui por um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, o apóstolo João, né, mais de 2 décadas depois de Cristo ter ressuscitado, quando ele escreve esse evangelho aqui. Então estava cheio do Espírito Santo, não era mais aquele jovem, né, inexperiente, agora era um homem experiente, era um homem cheio do Espírito Santo, selado, batizado com o Espírito Santo. As palavras que são colocadas aqui não são nada jogadas ao vento. Ele não está sendo guiado, né, pela sua própria inteligência mental. Aqui é o Espírito de Deus conduzindo ele, vai escrever cada coisa dessa daqui. Então, quando ele diz era noite, ele está transmitindo uma mensagem. A hora que Judas vai fazer a obra é de noite.
justamente contrário ao que Cristo havia dito também numa linguagem simbólica, numa linguagem tipológica. Ele diz assim para os seus discípulos e para Judas que estava junto, ele diz assim: trabalhai enquanto é dia, porque vem a noite, momento em que vocês não podem trabalhar. Ele diz também, no mesmo contexto, nós somos do dia. Os meus servos, servos de Deus, são do dia, são da luz, trabalham enquanto tem luz. Quem trabalha na escuridão, nas trevas, é Satanás. Quem trabalha de noite, nas trevas, é o diabo. Que trabalha na escuridão. Ele não vem de frente. Ele não é claro. Ele só faz as coisas escondido, dissimulado, camuflado, para enganar. Ele não é como o pastor que vem, que o pastor, o bom pastor, o pastor de verdade, que vem pela porta do aprisco, pela frente. Não, ele pula por outro lugar, pelos fundos, por algum outro lugar. Ele é assim. Então Judas, quando resolve sair dali, como diz como descreve aqui João, né? À noite, é uma mensagem dizendo muito clara. Judas, o tempo todo, era um homem da noite, né? Era um homem que se deixou conduzir pelas trevas. Esteve na luz, mas não gostou da luz. Conviveu com aqueles que eram da luz, mas não se adaptou. Ele era da noite. E aqui eu quero abrir um parêntese, né, para trazer aqui uma coisa muito importante. Amados, você já ouviu alguém dizer para vocês: eu sou da noite? Já ouviu alguém dizer isso? Eu sou da noite, ou seja, eu passo a noite, eu passo o dia inteiro triste, mas quando chega a noite eu me animo. Eu gosto da noite. Eu gosto da boate. Eu gosto do bar. Eu gosto da festa. Eu gosto de sair à noite. Eu gosto de me divertir à noite. Eu gosto de dormir tarde, porque à noite eu quero estar acordado. Eu gosto de ficar até de madrugada olhando a luz do celular nos meus olhos. A hora que eu sou mais produtivo ali no computador é de 10 da noite até 3, 4 horas da manhã. Eu vou dormir de 4 horas da manhã e durmo até meio-dia, 2 da tarde, porque eu sou da noite, não sou do dia. Já ouviu? Eu conheço muita gente. E essas pessoas, todas elas, amigos que eu amo, pessoas que a gente tem maior respeito e apreço, são pessoas que sempre terão, quando é muito jovem, nem aparece muita coisa, né? 14, 15 anos, 18, 20, é muito bom. Ele fica até de madrugada e continuo com 20 anos, sou jovem. O corpo jovem, né? Essas coisas não aparecem quando é jovem não, mas depois dos 45, 50, aí aparece uma conta, mas tão alta para pagar, mas tão alta que realmente é muito difícil. Essas pessoas, a maioria desses amigos que ultrapassaram já os 40 anos de idade, muitos deles estão com depressão, o corpo, a mente, com sérios problemas que vão desencadear uma série de doenças da mente, né? A ansiedade, o medo, né? As fobias, até a depressão, síndrome do pânico e outras doenças mais, porque, né, uma pessoa irritadiça, uma pessoa com dificuldade de concentração, uma pessoa com dificuldade, o QI, a parte de inteligência, cai vertiginosamente, porque a vida inteira, a hora que deveria estar dormindo, estava acordado. A hora em que o corpo produz os hormônios do prazer, estava acordado, né? Acordado, trabalhando, né? Trocando o dia pela noite. Enquanto o corpo deveria estar em plena atividade durante o dia, quando o sol está ali ativando a saúde no corpo, o metabolismo a 200 por hora, produzindo tudo, o sujeito está dormindo, está perdendo saúde, né? E à noite em que o corpo deveria estar descansando, ele está acordado, trocou o dia pela noite. Olha, quando Cristo usa essa tipologia, trocar o dia pela noite, quando ele usa o dia como essa simbologia muito clara, é que as pessoas que estão querendo ser doentes no espírito,
vão explorar a noite, vão amar a noite. E as pessoas que querem ter saúde física, vai dormir de noite e vai estar ativo durante o dia, trabalhar enquanto tem luz, né? A luz que traz saúde, a luz do sol que traz saúde ao homem, né? Pois bem, Judas era um doente, era alguém que não quis a cura que Cristo oferecia, né? Como disse o Senhor lá no Antigo Testamento, né? Claramente, que eles se convertam dos seus caminhos maus e eu os cure. Judas não queria a cura, infelizmente. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento, um importante questionamento que diz assim: como Jesus começou a preparar os corações dos discípulos? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também digo a vós agora, para onde eu vou, não podeis vós ir. Veja que linguagem que ele está usando aqui, né? Ele usa a mesma, na verdade, é João, né? Quem vai aprender isso com Cristo, olha que coisa linda. Por isso que João, lá na primeira carta de João, segunda e terceira, João usa essa linguagem. Que linguagem linda, filhinhos, né? Filhinhos era um termo que Cristo usava, que era Cristo não, né? Que a cultura hebraica usava, né? Um termo carinhoso que você usa, né, hoje. Por exemplo, eu vejo casais, o marido chamar a sua esposa de filha. Filha, faça isso para mim. Ou a esposa chamar o marido de filho. Eles não são filhos de fato, literal. Mas é uma linguagem de carinho, uma linguagem fraternal, né? Aí Cristo olha para os seus discípulos e diz assim: filhinhos. Olha, por um pouco, isso é tão claro que quando Cristo ressuscita, lá no capítulo 20, versículo 17, ele fala muito sério ali com Maria, né? A primeira pessoa a quem ele aparece, ele diz: Maria, vai para os meus irmãos. Ele não chama de filho no sentido de que ele é Deus o Pai, não. Filhinhos aqui é um tratamento fraternal e carinhoso que ele está utilizando aqui com os discípulos, né? Diz, aí quando ele falando claramente: Maria, vai lá para os meus irmãos, diga para ele que eu estou subindo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Nós somos irmãos porque a gente tem o mesmo Pai e o mesmo Deus. Nós somos iguais em natureza, é basicamente isso que ele está dizendo, né? Se ele está chamando os discípulos de irmãos, e Deus o Pai é tão Pai dele quanto o Pai dos discípulos, imagine só, é tanto Deus dele quanto Deus dos discípulos. Ora, uma linguagem direta e clara como essa, né? É impossível alguém, né, não entender. Então ele, quando diz aqui filhinhos, olha, eu vou estar ainda um pouco de tempo com vocês. Então o meu tempo com vocês aqui, neste corpo, na condição humana, né, na condição humana não, na condição de um corpo humano em carne pecaminosa, em semelhança de carne pecaminosa, como diz o livro de Hebreus 8, versículo 3, né? Então, nesta condição que eu estou agora, eu estarei com vocês um pouco de tempo ainda. Em outras palavras, está dizendo: aproveitem. Aproveitem. Aquele era o momento deles não dormirem lá no Getsemane, era o momento deles abraçarem a Cristo, era o momento deles, né, aproveitarem para consolar a Cristo, para lhe dar força, né? Mas eles não entenderam, né? E aí Cristo diz, porque era pouco tempo, porque ele diz assim, ó: depois vocês vão me procurar, da mesma forma que eu já disse aos judeus, e também estou dizendo agora, vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Por isso, por quê? Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde Cristo estava indo? Olha que coisa linda. Olha que linguagem espiritual profunda. Cristo estava indo para onde? Se eu for pegar o pé da letra, literalizar as palavras profundas e espirituais de Cristo,
Eu vou dizer, não, ele foi para o Getsemane. Ora, como é que os discípulos não podiam ir se os discípulos acompanharam ele? Não era, isso aqui não é uma linguagem literal. Ele está dizendo assim, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele estava se referindo, eu estou indo para a cruz do Calvário, vocês não podem ir neste momento? Tem uma certa lógica, mas ainda assim é um termo ainda muito limitado, muito pequeno. Pode ser isso e mais alguma coisa. Porque nós sabemos que Pedro vai tomar esse caminho depois e vai ser crucificado também. Então, naquele momento ali, se Cristo estivesse se referindo à cruz do Calvário, obviamente ninguém podia o seguir, nem estava preparado, nem tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda. Cristo poderia, porque Cristo já tinha sido batizado com o Espírito Santo lá no Jordão, quando foi logo após ser batizado, o batismo das águas lá com João Batista, ele já tinha sido selado, batizado. Agora, os discípulos não. Os discípulos não poderiam enfrentar uma morte ainda, não estavam prontos. Mas quando Cristo diz, para onde eu vou, vocês não podem ir, vocês não devem ir, vocês nem são loucos em querer ir, o que ele estava dizendo com isso? Ele estava, porventura, dizendo assim, eu estou indo para a segunda morte, eu estou indo para a sepultura, eu vou morrer a morte de vocês, a segunda morte, para que vocês não possam morrer. É isso que ele está querendo dizer? A parte espiritual profunda, eu não tenho dúvida que é isso que ele está querendo. Olha, vocês nem são doidos em pensar de ir para a segunda morte. Eu estou indo justamente para que vocês não vão. Eu já estou morrendo a segunda morte para que vocês, no máximo, morram só essa morte do sono, vocês tenham garantido a vida eterna. Justamente o pecado, ele cobra do homem a segunda morte, a morte definitiva, a morte eterna. E a única forma para que o homem não pudesse morrer a morte eterna, morrer só essa morte do sono, essa morte temporária, que os justos vão vencê-la quando Cristo voltar na nuvem do céu e ressuscitar todos os justos. Pois bem, então para que o homem não pudesse morrer eternamente, tinha que haver uma expiação desta conta, desta dívida, o pagamento dessa dívida. E só tem uma forma, é que um justo morresse no lugar do injusto. Sabemos que Pedro vai... É que Cristo pagasse essa dívida impagável por cada um de nós. Como é que a gente vai pagar uma conta de justiça, sendo todos nós injustos? Como é que se paga uma conta de R$1 milhão quando a gente não tem nem R$1 no bolso? Como é que se paga? Não tem como pagar. E não se paga uma conta de R$1 milhão, nem se o cara tiver R$100 mil no bolso, não paga. Não tem condições de pagar. Simplesmente assim. Então, só Cristo tinha condição de pagar, porque ele era justo, ele nunca pecou, não tinha pecado. Era um ser justo, era um justo pagando a conta de alguém que era justo e que se endividou. Lembre-se que Adão, antes de ser pecador, era um justo. Era alguém perfeito. Então, Jesus, para pagar a conta, resgatar o homem para aquela condição do Adão perfeito, ele tinha que morrer como um homem perfeito. E aí está a beleza da expiação. E é por isso que nenhum de nós, filhos de Adão pecador, teria a condição de pagar nossa própria dívida. Então, quando Cristo diz, para onde eu vou, ou seja, para a sepultura, que algumas versões em português trazem o termo inferno, o inferno mal colocado, essa palavra, sepultura. Para a sepultura que eu vou descer, a mais profunda sepultura, que algumas versões chamam de abismo, a profundeza do abismo, eu vou lá descer. O livro de Pedro vai dizer que Cristo desceu ao inferno, numa linguagem tipológica, evangelizou, desceu a essa profundidade, essa escuridão, para que nós não descêssemos a profundidade da segunda morte. Ele fez isso, por isso que ele disse, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês nem são doidos em pensar em ir para lá. Não podem, porque se vocês fossem para lá, vocês morreriam eternamente, porque vocês são pecadores. Vocês cometeram pecados. Só eu posso ir para lá, que eu não tenho pecado. E aí, mesmo lá, morrendo a segunda morte, no lugar de vocês,
a sepultura não vai poder me reter, porque a luz vai resplandecer nas trevas. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? É por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Realmente, só Cristo poderia ir lá. Só Jesus Cristo. Meus amados, muitas outras coisas só Cristo pode fazer por nós. Tem muita coisa que ele diz ainda, vocês não podem ir por aí. Quando ele diz assim, vocês não podem ir por esse caminho, vocês não podem ir usar esse tipo de coisa, vocês não podem falar esse tipo de coisa, vocês não podem experimentar esse tipo de coisa, vocês não podem ir por aí. E a gente precisa escutar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sabe destas coisas.